Seja muito bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. Sou advogado e professor especializado na área. O tema do vídeo de hoje é a seguinte questão. Muitos clientes que chegam aqui no escritório, eles ocasionam um acidente de trânsito sem querer. A gente chama de acidente culposo, né? Quando não tem uma intenção. Entretanto, boa parte dos clientes, eles sofrem cobranças indevidas e abusivas das vítimas. A vítima entende que ela tem direito a uma certa indenização e a parte contrária, o causador do acidente, entende que algumas coisas ele tem que pagar e outras não. E aí fica a dúvida, Eduardo, como devo me portar em casos que estou sendo cobrado abusivamente? É o tema do vídeo de hoje. Vamos aqui para a tela para a gente entender essa dinâmica. Como que ocorre a maioria dos casos em que as pessoas não sabem ali como lidar? Acontece um sinistro de trânsito. O que é um sinistro, Eduardo? Um acidente. As partes envolvidas tentam chegar em um acordo, mas não conseguem, porque a parte causadora do acidente entende que os valores cobrados são injustos, indevidos ou abusivos. Então a gente tem uma vítima e a gente tem um causador do acidente. A vítima ali começa a fazer várias cobranças, né? Quero 10 mil de dano moral e quero que conserte isso, aquilo. E a parte causadora concorda com algumas coisas e outras não. As divergências começam a existir no caso, principalmente na discussão dos direitos. Por quê? A vítima tem direito a dano moral quando ela sofre uma dor física, e nem todo acidente causa uma dor física, e tem gente que cobra dano moral mesmo assim da pessoa. O dano estético, por exemplo, uma lesão permanente, nem todo mundo tem, e muitas vezes ela quer cobrar o dano estético. O dano material, às vezes a pessoa não comprova o dano material, ou faz abusivamente. Por exemplo, o veículo dela já saiu da garantia há muito tempo, mas ela quer fazer o conserto na concessionária. Ela só apresenta o orçamento da concessionária, sendo que se ela for em outras oficinas sérias, conseguem fazer por um preço menor, por exemplo. E ela não quer. Então, o réu, né, o causador do acidente, muitas vezes não concorda com os valores. Os lucros cessantes. Para motorista de aplicativo, por exemplo, que utiliza o veículo para trabalho e fica parado, ele tem que ser indenizado desses dias paralisados. Mas nem sempre o veículo fica paralisado. Supondo que acertou ali o porta-malas, mas você consegue transportar os passageiros normalmente. Tecnicamente o veículo não ficou paralisado. Pensão civil. Aqui é para os casos que, por exemplo, sofreu uma amputação de membro e você não consegue mais se inserir no mercado de trabalho. E aí tem que ser pago até o tempo mais ou menos que você se aposentaria. E entre outros direitos. Então as discussões ficam em questões de valores. Por exemplo, sofreu um acidente de trânsito somente com danos materiais. Aí a pessoa, a vítima, vai lá e quer cobrar o dano moral também, porque ela ficou com raiva. Pô, isso não configura dano moral. O que vai configurar dano moral? A dor física. E aí, o causador até quer pagar os danos materiais, mas não concorda com o dano moral. Como que deve se portar nessa situação? Detalhe, tem acidentes que ambas as pessoas também estão erradas, tá? Então a gente vai até ver isso aqui lá no fim do vídeo para vocês compreenderem essa dinâmica. Eduardo, eu que estou na condição de causador do acidente, quero me livrar disso. Eu estou afim de pagar, mas a vítima está dificultando, a vítima está me cobrando coisa indevida, não dá para conversar com a vítima direito. Colocaram abacaxi na cabeça da vítima que ela tem determinado direito, mas não tem direito nenhum. Primeira recomendação, tente chegar a um acordo. Só que o acordo é bem-vindo, mas deve ser avaliado. Por quê? Deve ser verificado se há segurança para ambas as partes. Eu já tive cliente, por exemplo, que ele invadiu a preferencial, acertou uma motocicleta e deu toda a prestação material. Pagou cadeira de roda, pagou a muleta, pagou os remédios, ou seja, pagou os danos materiais. Só que 2 anos depois, a vítima entrou com uma ação judicial cobrando dano moral, da dor física. E aí, quando a gente foi verificar, ele só tinha feito tudo assim de boca, pagou tudo de forma espontânea, mas não tinha nenhum documento escrito que essa causa já estava resolvida. Moral da história, ele teve que arcar com os danos morais lá na frente que ele nem contava. No entender dele com má fé, né? Obviamente a gente conseguiu fazer um acordo na justiça e reduzir os valores ali que estavam estratosféricos, vamos assim dizer. Mas era uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada se fosse feito um acordo seguro com ambas as partes. Tem que ser
redigido, tudo certinho. Se você fizer um acordo só de boca, ou até mesmo não formalizar isso no papel, de nada adianta. Você não resolveu a situação, porque o prazo prescricional, ou seja, o prazo para a vítima entrar com ação contra você, que você entende que é abusiva, é de 3 anos. E aí, se tu não tiver toda essa dinâmica certinha, são 3 anos que você fica no perigo aí de sofrer uma cobrança abusiva, indevida e até mesmo antiética. Ah, Eduardo, show de bola. Então, o primeiro passo é tentar um acordo. Só que o acordo, a vítima não é obrigada a aceitar. Eu estou oferecendo aqui o dano material para ela, mas o dano moral, ela está me cobrando aqui, mas não tem dor física no caso dela. Simplesmente bati na lataria, ela não sangrou, não bateu em nada, não ficou roxo, não ficou hematoma, não ficou nada. E ela está me cobrando dano moral porque ela ficou com raiva. E aí? Ela não é obrigada a fechar acordo. O que você vai fazer, então, você que é o causador do acidente e quer resolver esse problema? Primeiramente, caminhos para a vítima. A vítima vai ter que tomar algum posicionamento se ela está achando que o direito dela não está sendo respeitado. Se ela quer dano moral, ela tem que comprovar esse dano moral. E aí, o que a vítima vai fazer? Primeiramente, ela tem que reunir as provas do sinistro e dos danos, e outras questões fáticas e jurídicas, e comprovar seus direitos. Quem alega deve provar. Se ela entender que está tendo o direito desrespeitado, ela vai ingressar com um processo judicial, ou extrajudicialmente, uma notificação extrajudicial, ou ela vai ingressar com uma ação contra o causador do acidente. E aí, durante o processo, a primeira coisa que é feita, geralmente, é uma audiência de conciliação. E aí você pode tentar um acordo na justiça, você é causador do acidente. Segundo ponto, se ela não tiver as comprovações aqui, quando ela for escrever a defesa dela com o advogado dela, o que acontece? Você, depois da audiência de conciliação, que é o caminho para o causador, você como réu, você vai reunir suas provas do sinistro e também dos danos e outras questões fáticas e jurídicas para comprovar seus direitos. E aí é interessante ter o boletim de ocorrência, foto do acidente, vídeo do acidente, testemunhas, matérias jornalísticas são interessantes, conversas no WhatsApp, toda questão que você puder comprovar a sua boa-fé, que você esteve aí sempre disposto e quais são os direitos realmente devidos, é interessante para tu fazer uma contestação. E aí, pode buscar um acordo em qualquer fase do processo e você aguarda a propositura de eventual ação judicial para realizar a defesa, né? Então, se a vítima está entendendo que ela tem um direito, você está entendendo que não tem, deixa a vítima processar, vai criar uma demanda, ela vai argumentar, vai apresentar as provas, você apresenta as suas e você também fundamenta até mesmo a falta de prova delas, porque quem alega deve provar. Se ela não trouxer um prontuário médico, se ela não trouxer, por exemplo, meu celular quebrou. Tá, cadê a foto do celular quebrado? Ah, não tem. Tá, então não tem dano material do celular, não. Tô cobrando dano estético, é 10 mil reais de dano estético. Tá, você comprovou o dano estético? Não sofri nenhum arranhão no corpo, nem nada do tipo. Então não tem dano estético. Então, você, réu, você vai poder impugnar as provas que ela trouxe no processo. Então, a discussão fica delimitada. E também, o que ocorre? Você, réu, também pode se defender com suas provas, tá? Então, primeiro ponto, tenta um acordo. Não deu acordo, espera a vítima processar, ela tem um prazo de 3 anos. Quando ela processar, não se espante, é a sua oportunidade de apresentar a defesa e acabar o conflito. Vamos trabalhar aqui, ó, os caminhos processuais da vítima. Vamos supor que, nesse caso, o veículo amarelo estava transitando em alta velocidade e acertou o branco. E o branco é empurrado para frente. Teve o dano na parte traseira ali, né, nessa batida. O veículo amarelo colidiu no branco. Gerou apenas danos na parte traseira, ou seja, só dano na lataria. O proprietário do veículo branco quer 5 mil de dano moral e incluiu nos orçamentos os danos materiais, cobranças de avarias que já existiam antes do veículo. Supondo que o para-brisa da frente já estava trincado, a parte da frente estava toda acabada, esse acidente por si só não gerou danos ali na frente, foi dano atrás. E ele está querendo incluir todo o veículo dele avariado ali para que você pagar, só porque você acidentou na traseira. O condutor do veículo amarelo se recusa a pagar danos morais. Por quê? Porque não teve aqui ferimentos e concorda apenas pagar o prejuízo da parte traseira. Só que o branco quer também da dianteira pré-existente a esse acidente.
Nesse caso, o veículo branco ele vai reunir as provas e narrar os fatos. Quando ele narrar os fatos, provavelmente ele vai contratar um advogado que vai escrever a ação junto com ele. Vai ter uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, o causador do acidente vai ser intimado, né, para se querendo fazer uma conciliação. Não teve acordo entre as partes na justiça. Por quê? Porque o causador do acidente concorda pagar somente a parte traseira e não concorda com os danos morais que são inexistentes no caso. E aí, o réu vai fazer uma contestação. Ele vai dizer exatamente isso. Olha, o dano aí atrás, eu concordo, foi eu que causei, sem discutir. O dano lá na frente eu não vou pagar, porque não tem relação com o acidente. E o dano moral não existe no caso, porque ele não comprovou nenhum tipo de hematoma no corpo ou abalo psíquico. E aí, o autor, né, o veículo branco que entrou com o processo, ele vai poder fazer uma réplica contra a defesa do réu. Feito isso, se não tiver nenhuma prova a ser produzida, o juiz já faz o julgamento do processo e sentencia. E aí, dessa dinâmica do caso aqui, a tendência é que seja pacificado o conflito do causador do acidente, o réu, a pagar a parte traseira somente, a parte dianteira ele ser absolvido e o do dano moral também ser absolvido. Se não recorrerem, o processo se encerra aqui e acabou o conflito. A pacificação do caso aconteceu. E aí, o réu teve a oportunidade, na contestação, de apresentar que o autor estava cobrando coisas abusivas, né? E aí o réu fica isento dessas penalidades abusivas. Mas quem decide o processo é o juiz. E aí está a importância das provas, entendeu? Para você convencer o juiz. O seu advogado, o seu familiar, o seu amigo vai acreditar em você, mas o juiz não vai, porque do outro lado tem uma outra versão. Então, tudo tem que estar bem comprovado, principalmente o autor. A vítima que vai iniciar o processo, se ela não tiver as provas, o réu simplesmente vai falar, olha, ela alegou, mas não provou. Como não tem prova, não pode ser condenado. Vamos analisar algumas decisões para a gente entender também, em casos práticos? Olha o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2015, nesse caso aqui, ó. Colisão entre veículos automotor e bicicleta. Culpa exclusiva do ciclista, o autor. Quem entrou com o processo foi o ciclista, que conduzia sua bicicleta na contramão da direção. O condutor, que agiu com imperícia e imprudência. Prova testemunhal firme neste sentido. Ação julgada improcedente. Me resume isso aí, Eduardo. Tem um mito popular que o maior cuida do menor. Isso se, por exemplo, os dois estão no mesmo fluxo da via. Só que as normas de trânsito se aplicam a todos. Pedestre, ciclista, motociclista. Então, o ciclista que desrespeitou o fluxo da via. Ele estava na contramão. Um carro acertou a bicicleta. E a bicicleta veio com esse argumento. Ah, o maior tinha que cuidar do menor. Não é bem assim, amigo. Ele teve aqui, em seu favor, o réu, o causador do acidente. Ele não foi considerado causador do acidente. Quem causou foi quem estava na contramão. E também, o que decidiu o processo? A prova testemunhal, que foi firme em dizer exatamente como aconteceu o acidente. E aí as indenizações do ciclista foram julgadas improcedentes. Por quê? Porque quem estava errado era o ciclista. E o réu pode falar exatamente isso na defesa. Olha, eu estou sendo processado, mas quem deveria estar sendo processado a pagar o pagamento aí era o ciclista no meu veículo. Porque quem deu causa ao acidente foi o ciclista que estava na contramão. Quem deveria estar como réu aqui era ele, não era eu. Entendeu? Então, essa é a oportunidade de pacificar o conflito, por acordo ou por processo judicial. Vamos ver outra aqui, ó. Tribunal de Justiça de Goiás, 2018. Restando evidenciada a inobservância das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro por parte de ambos os envolvidos, então aqui os dois desrespeitaram o Código de Trânsito. Deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente. O que é a culpa concorrente, Eduardo? Os dois estão errados. Devendo cada parte arcar com 50% do valor da condenação imposta a título de danos materiais. O que aconteceu aqui? Dois veículos, ao chegar no cruzamento, desrespeitaram a placa pare. Ambos avançaram. Os dois se acertaram. Quem tem culpa no acidente? Os dois, porque os dois deveriam ter parado. E aí, naquela discussão, quem está certo, quem está errado,
resolveram entrar com ação judicial e, nesse caso aqui, foi reconhecido que ambos estão errados. Então, ambos vão pagar 50% do valor da condenação a título de danos materiais para ambas as partes. Então, veja que também pacifica o conflito. Se não chegou no acordo, fora do judicial, o réu, o causador do acidente, pode aguardar o autor entrar com a ação e aí ele discute as defesas que ele entende ali que são devidas, indevidas, né? E pacifica o conflito com a decisão judicial. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, segue aí o canal, se inscreve, curte, compartilhe com outras pessoas. Siga a gente aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo, nosso Instagram, Facebook. Aqui tem nosso WhatsApp se você tiver dúvida com o vídeo. Pode deixar também abaixo nos comentários no nosso site. E a gente viu que você, causador do acidente, que entende que está sendo cobrado abusivamente de um valor, não precisa se espantar se você entende que está na razão e se você principalmente entende que tem as provas ali certinhas, pelo fato de que se não fechar um acordo, você querer pagar de forma espontânea, e lembrando, formalize isso, não vá fazer somente de boca. E formalize bem feito, porque se faltar cláusulas importantes, de nada adianta o acordo. Você pode aguardar, né, a parte autora, a vítima, né, entrar com uma ação judicial. E aí você faz a sua defesa, argumentando o que você entende que é devido e indevido, paga aquilo que você entende que é devido e for condenado, e aquilo que é indevido você vai ser absolvido e pacifica o conflito. Então, se você tem uma causa de acidente de trânsito, que está passando por dificuldade, procure um profissional especializado na área, porque isso pode ser um fator diferencial para te tranquilizar e te resguardar dos seus direitos e deveres.